cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para você receber em primeira mão todos os vídeos que eu postar aqui da Escola Dominical. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Querido, nós estamos estudando a Escola Dominical nesse primeiro trimestre com o seguinte assunto: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar a lição 5, amém? Que fala o seguinte assunto: fruto do Espírito, o eu crucificado. O textuário fala o seguinte: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, verso 13. Verdade prática: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. A leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 26. Vamos ler aqui, amém? Fala o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas sois guiados pelo Espírito, não debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, as coisas semelhantes a essa cerca, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quanto a essas coisas não há lei. E aos que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, mas não sejamos cobiçosos e das vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Bom, querido, o assunto hoje nós vamos estudando sobre o fruto do Espírito Santo. Então, aqui fala o seguinte: objetivo geral: demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. O primeiro ponto que nós vamos estudar, que vai falar o seguinte: conceituar o fruto do Espírito. O segundo ponto fala distinguir e relacionar o fruto do Espírito, os dons espirituais. E o último ponto, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Bom, nós vamos estudar, entender, o que é o fruto, e os dons espirituais, Nós sabemos que os dons espirituais, são concedidos pelo Espírito Santo, as manifestações sobrenaturais, E o fruto é o testemunho, tanto na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, Então, nós vemos aqui que o fruto está ligado ao amor, E nós vemos aqui, fala o seguinte: o primeiro ponto, a introdução fala o seguinte: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja, no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito, a função do fruto do Espírito. Então, nós vemos que é uma guerra, entre o Espírito e a carne. O Espírito quer as coisas de Deus, O Espírito deseja orar, deseja ler a palavra, deseja jejuar. A carne já deseja as coisas pecaminosas, Então, é uma guerra, Então, aqui nós também vamos falar sobre a função do Espírito Santo, O fruto, Aqui fala, o ponto central: o fruto do Espírito tem uma fonte, o próprio Espírito Santo. Então, nós sabemos que os dons espirituais e o fruto do Espírito é a mesma fonte, Aqui fala o primeiro ponto: o fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito, e ele é liberto da lei dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Definição: Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus.
O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural. Então, querido, nós sabemos que o fruto do Espírito, né, ele é um processo, né? Nós temos também um processo de santificação, né? Todos os momentos nós estamos, né, melhorando a nossa vida espiritual, né? Então aqui fala que o fruto é o processo do crescimento espiritual, né? Ele surge gratuitamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo. Então, nós somos regenerados, nós somos, né, cada vez mais e mais, né? Nós devemos, né, mudar nossa vida, nossa posição, né? De servir a Deus melhor, né? E aqui fala, insanamente também gratativa, por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo representa 9 modalidades do fruto, verso 22, né? Então, são 9 modalidades, não são 9, né, qualidades do fruto do Espírito Santo. O primeiro ponto, subtópico 2, fala o seguinte: o fruto no singular. Alguns expositores estranham o apóstolo de Paulo contrapor a obra da carne, verso 19, como o fruto do Espírito. Então, nós vemos aqui, o fruto está no singular, né? E nós vemos que, aqui está mostrando um exemplo de uma laranja, né? Laranja tem vários gomos dentro de uma laranja, né? E nós vemos aqui que a raiz, né, única, né, é o amor, né? Então o amor está ligado, né, às qualidades do fruto do Espírito. Nós vemos aqui a caridade, né, é o amor ágape, né? É o interesse de fazer o bem para as pessoas, né? Sem requerer em troca, né? O gozo, né, também é o amor, né, a alegria, né, de fazer o bem, né? Paz, né, ter paz na vida, né? Longanimidade, a esperança, né? A paciência, né? A benignidade, não querer magoar ninguém, né? E nem provocar dor. Bondade, fazer o bem, né? Para as pessoas, né? A fé, né? Está sempre, né? Firme, né? Inabalável, né? Mansidão, ser manso, né? Humilde, né? E a temperança, né? O controle, domínio sobre os desejos das paixões, né, pecaminosas, né? Então aqui a Bíblia fala, o apóstolo Paulo falando, né, que isso não há lei, né? Então, nós vemos que nós devemos agradar ao Espírito Santo. E aqui tem as obras da carne, né, que são 15 obras da carne, né? Que é os desejos pecaminosos, né? Como aqui fala, a prostituição, a imoralidade sexual, né? A lascívia, né? A sensualidade, é a pessoa que seguir suas próprias paixões, idolatria. Nós sabemos que idolatria não é só a imagem, né? De escultura, né? Idolatria também é você idolatrar, tipo, você está assistindo uma novela, você está gostando daquela novela, deixando de ir na igreja, né? Você está idolatrando o aparelho, né? Então isso também é idolatria, né? Feitiçaria, né? Espiritismo, né? Inimizades, que fala intenções e ações fortemente hostis, porfias, né? Oposição, luta sobre a autoridade, emulações, ressentimento, inveja amarga, iras, né? As pessoas violentas, pelejas, ambição, egoísmo, né? Dissensões, introduzir ensinos ilesmáticos na congregação, heresias, né? Aquela pessoa que prega contra a palavra de Deus, né? Outras seitas, né? Inveja, né? Tem inveja daquela pessoa que tá tendo sucesso, né? Quer fazer igual, né? Homicídio, matar as pessoas, né? Bebedice, né? Bebida alcoólica, né? Que estraga, primeiramente, né? A saúde física, né?
e a saúde também espiritual, né? A glutonaria, aquela pessoa que come, já está cheia e continua comendo, né? É pecado também. Então, isso tudo é obra da carne, né? São 15 obras da carne, né? Então, amados queridos irmãos, aqui o apóstolo está falando, né? Para que nós possamos andar em espírito, né? E não desejamos as concupiscências da carne, né? Então, nós estamos estudando a doutrina bíblica sobre o Espírito Santo. Então, tudo está interligado, né? Tanto com os dons espirituais, com o fruto do Espírito, né? Nós estamos estudando nessa lição 5, né? Que nós devemos, né, fazer a vontade do nosso Deus, né? E nós sabemos que isso tudo aqui, essas 9 qualidades, né, está ligado, né, uma só, né, em um único só, né, que é o amor, né? Então, nós vemos aqui que fala o seguinte, o terceiro ponto, andar no Espírito, verso 16. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que é indicada viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Então, queridos, andar em Espírito, né? Ser humilde, né? A Bíblia diz, aquele que se humilha, né, será exaltado, né? Então, o Senhor, ele exalta os humildes e abate os soberbos, né? Submeter, né, a obedecer à ordem de Deus, né? Santificar a nossa vida, né? Aqui falou, o apóstolo Paulo usa os termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar. Então, tudo aqui refere o amor, né? Não devemos, né, ter as qualidades que o Senhor nos ensinou, né? Como o apóstolo Paulo, né? Mostrando para ali a igreja de Gálatas, né? Falando sobre o amor, né? Então, querido, não devemos seguir, né? Andar em espírito, né? Andar conforme o Senhor quer, né? E aqui fala, o apóstolo Paulo usa os termos similares para referir a estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, andar na graça de Deus, andar em amor, andar com os filhos da luz, andar nele. O apóstolo Pedro nos ensina, andar em temor durante o tempo. Então, nós vemos que o temor, né, significa o quê? Respeito, né? Reverência, né? Então, nós devemos amar, né? Então, nós vemos aqui que a comparação, né, da laranja, né? A laranja, ela é uma só e tem vários gomos dentro dela, né? Então, nós vemos aqui que o fruto está no singular, né? Mas nós vemos que aqui é as qualidades, né, que está explicando, né, no livro de Gálatas. Aqui fala, o fruto do Espírito revela o crente que vive sob os domínios do Espírito. O segundo ponto fala o seguinte, diferença em relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais é o fruto do Espírito. Tem sua origem a mesma da fonte, e ambos glorificam a Cristo, mas se trata das coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. 1 Coríntios 14, 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Então, nós vemos aqui que o amor não é um dom, né? Então, amor é o fruto, né? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo falando, seguir com zelo, com cuidado, né? Então, aqui fala, o dom de profecia é superior aos de línguas, né? Então, queridos, aqui fala a diferença. O que há em comum entre as duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. A primeira é a maior da modalidade do fruto, do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar
fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. E o caminho mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 12, 31. Fala o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Então, nós vemos que o amor, ele é superior aos dons, né? Então, amados, que nós devemos, não, a Bíblia diz, não devemos desprezar os dons, né? Devemos, né, ter, né, os dons, né, e o fruto do Espírito, né? Então, tudo faz parte, né, do único Deus, né? E nós vemos aqui os dons da igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Nós já estudamos na lição anterior sobre os dons, né? Na lição 4, né? Isso não significa que devemos desprezá-lo. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignoram. Então, não devemos desprezar os dons, né? Nós sabemos que os dons é uma dádiva, né? Um presente que Deus, né, nos concede, né? Através do Espírito Santo. Vamos ler aqui, vamos continuar aqui. No terceiro ponto, fala o seguinte: o Espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas de Galácia, o abuso da liberdade cristã e a autonomia de um lado e o legalismo do outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 5, verso 13 ao 15. Fala o seguinte: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servei uns aos outros pela caridade. Porque toda lei cumpre numa só palavra, nessa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja, não vos consumais também uns aos outros. Então, aqui Paulo exortando a conservar a liberdade cristã, né? Nós vemos aqui sobre o legalismo, né? Que houve ali na igreja, da igreja de Galácia, né? Nós vemos que houve desunião, né? Então, aqui falando, né? Que amar, né? Aqui no verso 14, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Nós vemos que o amor, né? Ele é o vínculo da perfeição, né? E nós vemos que aqui é o segundo mandamento. O primeiro mandamento qual que é? Amará a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Nós vemos os 10 mandamentos na lei de Moisés, né? O Senhor, né, falando, né, que devemos amar, né, mesmo aquele que nos odeia, né, devemos o quê? Orar, né? A Bíblia fala que devemos orar uns pelos outros, né? Então, nós vemos aqui que o amor, né, é tudo, né? Então, como nós vemos lá em 1 Coríntios, vamos ler aqui. Sabemos que o amor não é o dom, né? É o fruto, né? 1 Coríntios, capítulo 13. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Verso 1 fala o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa, como sino que tine. Então, aqui o apóstolo Paulo falando sobre o amor, né? A caridade, né? Então, aqui fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Tivesse toda a ciência, né? Todo o conhecimento, né? Todos os dons, mas se não tiver o amor, nada serei, né? Aqui fala, seria como um sino que tine, né? Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, né? Falando para a igreja, né? Andar unidas, né? Aqui o segundo ponto fala o seguinte, o terceiro ponto, subtópico 2, a carne e o espírito. A palavra grega, sarx, é carne, que tem muito significado na Bíblia. Nós vemos que tem vários significados, nós vemos que a carne também significa, a Bíblia fala,
Joel 2:28, que é sobre o profeta Jó, falando, né, que os jovens terão visões, os seus velhos falar. Vamos ler aqui, Joel 2. Só um momento, não. Vamos ler aqui, Joel 2:28. Nós vamos falar para os irmãos aqui. Amém? Que fala sobre o profeta Joel profetizando, né? 2:28 fala o seguinte: e há de que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também todos os servos, e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, aqui fala sobre a carne, sobre os povos, né? Então, aqui tem vários significados na Bíblia sobre a palavra carne, né? Então, queridos, nós vemos que o espírito e a carne, né, é uma luta, né? Nós sabemos que a carne, ela se opõe para as coisas, né, do pecado, do mundo, né? E o espírito quer as coisas de Deus, né? Então, nós devemos o quê? Purificar a nossa alma, o nosso corpo e nosso espírito, né? Então, em 1 Tessalonicenses fala o seguinte, vamos ler aqui. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5:23 fala o seguinte. Vamos ler aqui, versos 19-23, fala o seguinte: não extingais o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo e retém o bem, abastende toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e tudo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está falando para não desprezar as profecias, examinar tudo, retende o que é o bem, né? Então aqui está falando também, abastece, fugir da aparência do mal, né? Então, nós vemos que devemos santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, né? Sabemos que o homem, ele é tricotômico, né? Possui espírito, alma e corpo, né? Então, nós sabemos que o corpo, né, físico, deseja, né, as coisas que não agradam a Deus, né? Então, por isso, nós devemos santificar o nosso corpo também, né, para desejar as coisas espirituais, tanto como a alma, né? Sabemos que a alma também, né, ela é a sede das emoções, dos sentimentos, né? O espírito, né, também, né, deseja as coisas espirituais, né? Então, queridos, devemos agradar a Deus, né? Nosso corpo santificados, né? Aqui fala santificar em tudo, né? Por completo, né? A nossa vida. Então, aqui fala Gálatas 3:13, o corpo, o ser humano, Romanos 1:3. Vamos ler aqui Romanos 1:3.
fala o seguinte, acerca de seu filho, que nasceu das descendentes de Davi, segundo a carne. Bom, aqui nós vemos que há várias referências, né, sobre a carne, né? O pecado, verso 24. 1 e 24. Pelo que também Deus entregou a concupiscência do seu coração à imundícia, para desonrar o seu corpo dentre si. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui fala, o fruto do Espírito. Jesus utilizou a analogia da videira para ensinar a relação necessária. Então, vamos ler aqui também João 15. É importante nós lermos aqui essa referência, que fala sobre a videira, né? Aqui fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, né? Eu sou a videira, Jesus é a videira, né? É verdadeira. Aqui, o verso 2 fala o seguinte, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também vós não estiveres em mim. Então, Jesus instruindo aos seus discípulos, né? Nós vemos que Jesus, ele é a videira, nós somos as varas, né? Então, nós vemos aqui aquele que não dá fruto, né? Não está ligado na videira, né? O verso 5 fala o seguinte, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que Jesus falando, né, sobre os frutos, né? Aqui está no singular, o fruto, né? Mas as qualidades é os frutos, né? Nós vemos que Jesus falando, se tiveres em mim e as minhas palavras tiveres em vós, pedires tudo e será feito, né? Então, queridos, os frutos devemos fazer, né? Tanto também na obra de Deus, né? Evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus, né? Então, você está fazendo, né, a vontade do fruto do Espírito Santo, né? Você está, né, tendo o amor às almas, né? Então, nós vemos aqui, continuando o estudo, o contexto determinar o significado dela. Significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma. Pneuma é espírito. Ruá está no Antigo Testamento, né? Que é espírito também, né? Que aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano. Então, nós vemos que eu falei para os irmãos aí, né? Que o homem é composto por 3 partes, né? O espírito humano, né? A alma e o corpo. O espírito humano é o seguinte, irmãos. Em Gênesis 2, 28 fala. Gênesis 2 e 7, perdão. Vamos ler aqui Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, nós vemos que aquele boneco, ele estava sem vida, né? O Senhor soprou nas suas narinas, né? O espírito, que é o pneuma, né? O espírito humano. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente, né? Então, nós vemos que o homem, né, ele é composto, né, por espírito, alma e corpo, né? E nós vemos aqui que quando o homem aceita Jesus, né, arrepende os seus pecados e tem uma nova vida, o Espírito Santo, né, entra na sua vida, né? E aí houve, né, uma transformação, uma regeneração, né? E nós vemos que a pessoa, né, já tem o Espírito Santo, né? Então, o batismo no Espírito Santo, né? O batismo significa imersão, né?
se mergulhar, né, no Espírito. E nós vemos, amados queridos irmãos, que os dons espirituais então, quando o homem está cheio do Espírito Santo, né, tem todas essas qualidades, né? Então, recebe os dons espirituais, né, a capacidade, né, não humano, mas divino, né, sobrenaturais, né? Então, nós vemos que disso tem também os frutos, né? O bom comportamento, né? O bom caráter, né? E nós vemos que, através disso, né? Tem um novo nascimento, um novo homem, né? E nós vemos aqui que, continuando aqui, aos anjos e aos espíritos imundos. E só prestar atenção ao contexto para saber que o espírito, o escritor sagrado, está referindo à posição do espírito contra a carne. Na vida cristã, mostra que são desses que crucificaram a carne com as suas paixões e as suas consciências. Isso acontece conosco geralmente, a morte do eu. Então não devemos largar o eu, né? Devemos, né? Eu não posso fazer isso hoje, né? Eu não tenho tempo para servir a Deus. Eu não tenho tempo para evangelizar, né? Então, amados queridos irmãos, devemos crucificar a nossa carne, né? E desejar, né? Ao Espírito Santo, né? Aqui fala, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciência, né? Os desejos pecaminosos, né? Aqui fala sobre os vícios. O apóstolo apresenta, nós acabamos de falar sobre os 15 vícios, né? Na lista das obras da carne. E acabamos de falar aqui, já falamos essa parte aqui. Vamos para a conclusão. Cabe cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se as suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão diz que o homem é aquilo que imagina por sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo que o coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte, e a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui que o comportamento deve ser comportamento espiritual, né? Devemos agradar, né, ao Senhor nosso Deus, né? E nós vemos aqui que aqui fala o seguinte, que a mente carnal, seu comportamento é carnal,